Por gentileza, a igreja se coloca de pé e vamos fazer menção da santa divina palavra do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quem possui a Bíblia, a bússola sagrada, abra a mesma no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Eu disse Daniel capítulo 10, versículo 12. Então vamos excogitar a palavra de Deus. Vamos refletir bem. Daniel capítulo 10, versículo 12. Vamos tomar como parte B o finalzinho desse versículo 12. Logo após a última vírgula desse versículo. E diz assim: e eu vim por causa das tuas palavras. Toda a igreja comigo. E eu vim. E eu vim, Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo. Tu és merífico, opulento, e eu creio no mover sobrenatural, ó Deus, do teu Espírito de fortaleza, do teu Espírito de vida, de sabedoria. Portanto, Senhor, coopera comigo nessa palavra sendo estipulada. Faz-me lembrar de boa experiência que realce bem com a mesma. Experiência essa já ouvida através do teu Espírito Santo. Na idiomas, a idiomacia, dá o argumento, a unção da mesma. Em o nome de Jesus. Obrigado, Deus. Eu sempre vou depender de ti, ó Espírito Santo. Amém. Tomai-vos assento. E eu vim por causa das tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Quem está entendendo bem esse versículo diz amém. Amém. E eu vim por causa das tuas palavras. Ramachurianda labaia terra. Daniel foi um homem muito amado. Sua vida é similar à de José. José foi levado ao cativo, Daniel também. No ano 606 anos a ser, no terceiro ano, ou seja, no terceiro reinado de Jeoaquim, como diz em Daniel capítulo 1, versículo 1. Segue para a Babilônia a primeira leva de cativos de Judá. Daniel e seus companheiros, como diz em Daniel capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Período da contagem dos 70 anos de cativos, ou seja, de cativeiro de Judá, conforme a profecia de Jeremias, em Jeremias capítulo 25, versículo 11. Daniel foi levado ao mais alto reino e manteve sua vida espiritual em meia corte. Manteve sua vida santificada, mesmo em um auge, em um ápice na vida material. Daniel tinha aproximadamente 14 a 16 anos quando foi levado ao cativo.
Daniel significa Deus é meu juiz. O tema do livro de Daniel, o tema principal é a sabedoria de Deus sobre os assuntos dos homens em todas as épocas. Esse é o tema fundamental do livro de Daniel. Mas podemos refletir o que a palavra faz fruir. Podemos usufruir muitas coisas. O poder da palavra, a virtude da mesma. Nós tomamos como tema esse versículo e assumimos como tema duas palavras importantíssimas: determinação e palavra. Olha para quem está do seu lado e fala assim: determinação e palavra. Determinação e palavra. Alemantuias. Quando viajamos até o livro de Gênesis, o qual o autor é Moisés, comumente aceito, o livro das origens, e é registrado muitas coisas da origem do nosso universo, do gênero humano, do pecado, da redenção, da vida em família, da corrupção, da sociedade, das nações, dos diferentes idiomas da raça hebraica. Gênesis. Quando viajamos, se você pode fazer essa viagem, faça. Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e versículo 9. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. No versículo 3 diz: disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja luz, e houve luz. No versículo 9, tem uma parte que diz assim: e apareça a porção seca, e assim foi. Portanto, Deus estendeu a terra sobre as águas. Você crê nisso? Levanta suas mãos e manda para cima. Não é glória a Deus? Isto é, pela palavra, o opulento Deus faz a terra produzir a erva para o sustento das aves que voam. E faz também a terra produzir a verdura para o sustento do homem. O mesmo traz em existência o que não existe. Faz separação entre o dia e a noite. Não se esqueça, isto foi pela palavra. Nala subergimento ias meneplova-se a terra. Fez os pequenos luminares, como a lua e as estrelas, para presidirem a noite. E fez o grande luminar para governar o dia, o sol, que representa, ou seja, como governante, ele é 1.300.000.000 vezes maior que a terra, mas foi formado pelo nosso Senhor, pelo Deus que você invoca nessa noite, pelo Deus que nós adoramos na noite desse dia. Orianda laba subiergue meneplova-se a terra. Como dizia de antemão, Daniel, um homem muito amado, valoroso. Nala chubinara subiergue, sabe a terra. Daniel era profugo. Daniel era um homem íntegro. Daniel determinou. Olha só, Daniel determinou orar.
E quando ele determinou orar 3 vezes ao dia. Ele orava na hora terceira, ele orava na hora sexta, ele orava na hora nona. Daniel sempre orava. Você gosta de oração? Levanta suas mãos e dá glória a Deus. Oh, rabachurianda labasubiergmente ramachia. Como dizia de antemão, Daniel foi um homem íntegro. Ele não foi um homem prófugo, não foi um homem errante, não foi um homem fugitivo. Ele foi um homem perseverante. Perseverou na oração e fez uma determinação de orar com perseverança. E já chegando ao 20º dia de oração, Deus olha para Gabriel, Ramachia. Gabriel, o anjo de alta categoria. Gabriel, o anjo que foi enviado para explicar a visão de um carneiro e de um bode. Como diz no livro de Daniel, capítulo 8, no versículo 16. Foi enviado também para quê? Para explicar a profecia das 70 semanas. Como diz Daniel, capítulo 9, versículo 21. Gabriel foi enviado. Quantos irmãos? Muitas das vezes diz assim: olha, eu vou pedir ao anjo para te ferir. Ora, pois, quando o anjo apresentou-se a João, João se prostrou para adorar. O anjo disse: não faça tal, sou conservo teu e dos teus irmãos. Adorai só a Deus. Ao anjo não se pode invocar e nem adorar. Invoque ao Senhor Deus. Jesus disse para pedir ao Pai no nome dele. Tudo por obras ou por palavras tem que ser no nome do Doutor Jesus. Outros dizem assim: Senhor, envia Gabriel para dar de espada nos demônios. Gabriel não vai dar de espada coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque a função de Gabriel não é esta. Ele é mensageiro. A função de Gabriel é assistir diante de Deus. Ele é agente da comunicação divina, da misericórdia divina. Ele assiste adiante de Deus e Deus manda ele descer para me abençoar, para te abençoar nessa noite. Como mandou ele descer para abençoar os servos dele no passado, Deus nessa noite, ele pode mandar Gabriel descer, não para dar de espada, mas para trazer uma mensagem, para trazer uma bênção. Você crê nisso? Levanta a sua mão e dá glória a Deus. E Gabriel deparou com o príncipe do reino da Pérsia por 21 dias. Quer dizer que desde o primeiro dia da oração, Deus já tinha ouvido. Por 21 dias deparou com o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia era um demônio terrível que tinha uma influência incrível. Estava atuando naquela cidade. E o mesmo não queria perder a sua influência. Hoje em dia existe por aí demônios que têm influência numa cidade, influência num bairro, influência no estado, e assim vai. Pois o príncipe da Pérsia não queria perder aquela influência que ele tinha. Então ele parou Gabriel para que pudesse impedir alguma coisa. Mas a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Alguém poderás impedir o mover de Deus? Nala subierg menepla, shalom de cantuias menefly. E Deus então olhou para arcanjo e disse: arcanjo, desça e coopera com Gabriel, porque o príncipe da Pérsia, certamente com suas falanges ou com suas legiões, eles estão querendo estagnar a Gabriel, para querer impedir
a bênção de Deus, para querer impedir de Gabriel dar a interpretação do sonho, da visão e do sonho profético da enorme estátua do rei Nabucodonosor, que o rei tinha sonhado. Os feiticeiros, os magos, os adivinhões, nenhum deles puderam interpretar, não conseguiram, e o rei mandava punir. Mas Deus queria usar o teu servo. Deus quer te usar nessa noite. Deus quer te usar no cotidiano. Oh, labassubier meneplovacia. A estátua do rei Nabucodonosor, que o mesmo mandou erguer no campo, para que todos os adivinhões, nenhum deles puderam interpretar, não conseguiram, e o rei mandava punir. Mas Deus queria usar o teu servo. Deus quer te usar nessa noite. Deus quer te usar no cotidiano. Oh, labassubier meneplovacia. A estátua do rei Nabucodonosor, que o mesmo mandou erguer no campo, para que todos deu o reino, o poder, a força e a majestade. E no 38, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, e os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, ó rei. Ele teve a interpretação de Deus. Ele teve a confidência de Deus, porque ele não era politeísta, porque ele adorava o Deus que nós adoramos nessa noite, terra. Orianda na voz. Aí ele começa então agora a receber de Deus e transmitir. Ó rei, não vou parar por aqui. Tem mais. A cabeça de ouro da estátua
significa Babilônia, como diz no livro de Daniel capítulo 2, no versículo 32, 37 e 38. O peito e os braços de prata significa Medo-Pérsia, Daniel capítulo 2, 38 e 39. E o ventre e os quadris de bronze da estátua significa Grécia, Daniel capítulo 2, 32 e 38. Ele já disse mais, não parou por aí, ele disse: as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Representa Roma, representa Roma. Aleluias. E o que ele quis dizer? Como está registrado em Daniel capítulo 2, versículo 35, 40 e versículo 43. Parte de ferro e os pés parte de barro. O que significa isso? Olha para o seu irmão e pergunta assim: o que significa isso? Parte de ferro e os pés parte de barro da estátua. Ferro e barro não se mistura. Isto revela que nesse tempo do fim não haverá nações unidas. De fato, a propalada união das nações nesses últimos dias. Quando falar em paz, paz, virá repentina tribulação. Você crê nisso? Então manda para cima. O ferro é o governo ditatorial, totalitário, onde cada vez mais aumenta em todo o continente, como diz no livro de Daniel capítulo 2, versículo 40. O barro é o governo do povo democrático. O barro é formado de partículas soltas, que indica governo do povo, regime democrático. Já o ferro é formado de brocos compactos, indicando poder centralizado. Essa foi a revelação que Daniel recebeu, a interpretação para transmitir respeito à estátua. E nós estamos na 69ª semana de Daniel. Ainda está se cumprindo tudo isso. Hoje nós temos essas formas de governo, cada vez mais crescendo e querendo liderar tudo, está sobre tudo. Mas saiba de uma coisa: existe um Deus em que o poder pertence a Ele. Salmos número 62, verso 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi-la, que o poder pertence a Deus. Você crê nisso? Digam graças a Deus. O poder da palavra. A palavra, a determinação da mesma. Pare para refletir. Um padre e um evangelista se encontram 9 anos depois. Sempre andavam juntos. E de repente, o evangelista se encontrou com o padre. Como assim que houve um encontro? Porque, hipoteticamente falando, o evangelista fez uma viagem em missão para o estrangeiro e deparou com seu amigo, 9 anos sem ver um ao outro. E ali se confraternizaram, naquela amizade, se regozijaram. E depois, o padre diz assim: amigo, vamos conhecer alguns lugares. Eu estou aqui há 9 anos, conheço tudo. Começou a mostrar. Depois ele disse assim: amigo, vamos até o templo aonde eu estou presidindo, aonde eu estou liderando os fiéis. Vamos lá para conhecer. E o evangelista foi. E chegando lá, quando ele abre a porta do templo, o templo era de prata, prata, prata e prata. De repente, o padre diz assim: amigo, vamos até o altar, ao santuário. Quando chega no santuário, era todo de prata e ouro. O padre disse: amigo, vamos agora conhecer a secretaria. Tudo feito com material de primeira. E havia pratas.
Chega agora mais adiante e diz: vamos até o berçário, todo de prata. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. De repente, acontece uma coisa. O padre olha para o seu amigo evangelista e diz assim: amigo, hoje em dia nós não precisamos dizer aqui que não temos o ouro e não possuímos a prata. Quem está entendendo, levanta a mão e começa a mandar para cima. Hoje em dia não precisamos dizer não tenho ouro e não tenho prata. Olha só, aqui nós temos prata, nós temos ouro, à vontade. O evangelista olhou para o padre e disse assim: disseste bens, amigo. Não tem como dizer que não tem ouro nem prata. Mas eu quero também enfatizar que você não poderás também proferir uma palavra. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Você crê nisso? Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Oribiando la basurbi calabonda calabasarai joma subiergi. O nome de Jesus é poder, o nome de Jesus é virtude, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Amachurianda la basubiergi meneplovacia a terra. O poder da palavra. Sem a mesma eu não posso viver. Eu não posso possuir virtude. Sem a mesma eu não posso respirar em Deus. Olha para o seu irmão, pega na mão dele, quem está do seu lado, ou do seu irmão ou da sua irmã, e fala assim: olha, sem a palavra eu não posso respirar. E você também não pode respirar em Deus. Até porque a palavra é uma água purificadora, como diz Ezequiel capítulo 16, versículo 9. A água é uma água purificadora, como diz no livro de Efésios capítulo 5, versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A água é a palavra. A palavra, ela é tudo para nós. A palavra, ela é fertilizante, como diz no livro de Salmos, número 23. A palavra, ela refresca. Ela também, além de refrescar, como diz a palavra também, ela é vida. No livro de Filipenses capítulo 2, versículo 16. A palavra é pura, como diz no livro de Salmos, número 119, no verso 140. A palavra, ela é abundante. João capítulo 7, versículo 38. A palavra é poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Crê nisso, levanta a sua mão, dá glória a Deus. A palavra, ela é pura. A palavra é Deus falando com o homem. É Deus falando como homem. A palavra é sempre Deus falando. É um alento para a nossa alma. A palavra, ela é uma espada para dar luz, como diz no livro de Salmos, no número 119, no verso 105. A palavra é um alimento. É nela que quando eu estou com fome, quando você está com fome, você encontra o pão para matar a fome. Quando você está com sede, você encontra água para beber. É pela palavra. A palavra é uma espada para você que quer lutar, você que quer fazer missão fora. A palavra é um mapa para o viajante, é um espelho para contemplar. Tiago 1, versículo 23. A palavra é sempre Deus falando, falando como homem, falando com o homem. É uma bússola para o piloto. A palavra de Deus. A palavra é um martelo para despedaçar. Jeremias 23, versículo 29. É uma força para transmitir vida. Ezequiel 37, versículo 7. É o poder para salvar. Romanos 1, versículo 16. Quando falo da palavra, eu estou falando de Bíblia. Quando falo de Bíblia, eu me refiro à palavra. A Bíblia tem 66 livros que formam um só. Assim como Deus é triuno, transformou-se em Pai, ou seja, se revelou em Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia, ela se divide em 5 partes. Em propagação, igual ao Velho ou Antigo Testamento. Manifestação, igual aos Evangelhos. Em propagação, como Atos dos Apóstolos. Em explicação, as Epístolas. Comunicação ou consumação, Apocalipse. A Bíblia, preparação, igual aos Evangelhos e Antigo Testamento. Você crê nisso? Levanta as suas mãos e dá glória a Deus. Você quer Bíblia? A Bíblia é Deus falando com você na noite desse dia.
Receba de Deus a unção da palavra, o poder da palavra, a virtude da palavra. Pela palavra hoje você sai daqui abençoado. Pela palavra hoje você recebe a bênção de Deus. A Bíblia tem 1189 capítulos. Ela tem 31.173 versículos. Ela tem 7.736.092 palavras. É Deus falando com você hoje. E hoje você receba de Deus a palavra. Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Orianda la passubiergimenti ramachia terra. A palavra de Deus ao seu coração.